Olha, nesta manhã, prefeitos de pelo menos 10 cidades atingidas pela chuva se reuniram com a Defesa Civil do Estado para buscar recursos para a reconstrução das cidades. Os prefeitos de Blumenau e de Gaspar participaram também deste encontro. A gente tem todos os detalhes a respeito desse encontro ocorrido na capital do estado de Santa Catarina. Reportagem para a tela. Técnicos da Defesa Civil dos municípios atingidos pelas chuvas em Santa Catarina estão recebendo orientações dos profissionais do Ministério da Defesa Civil para que as cidades saibam como fazer os levantamentos e os relatórios que serão encaminhados ao governo federal. Os relatórios dos desastres vão permitir a liberação de recursos federais para a recuperação dos municípios. Nós entendermos quais as situações que ocorreram nos municípios, nós temos aqui só os municípios que tiveram situações de emergência homologadas pelo Estado e certamente serão reconhecidas pelo governo federal. E com isso a gente define uma estratégia para recuperação e reconstrução. Por videoconferência, os prefeitos de pelo menos 10 cidades do estado puderam relatar para o secretário nacional da Defesa Civil os episódios registrados após as chuvas. A gente pode dizer que todos os municípios catarinenses foram atingidos por chuva, né? A chuva se desenrolou por todo o estado. Alguns pontuais mais elevados, como é o fato de Florianópolis, como é o fato de Blumenau, como é o fato de Gaspar, como é o fato de Porto Belo, como é o fato dos municípios que estão elencados nesse rol de reconhecimentos e homologações. Então nós podemos dizer que o janeiro trouxe chuva intensa, porém em locais isolados e com pontuais elevados. Blumenau decretou estado de emergência depois que a cidade foi atingida por uma forte chuva que causou enxurradas, alagamentos e uma série de prejuízos para o município. Agora, o prefeito da cidade, Napoleão Bernardes, espera que o governo federal libere recursos para conseguir recuperar os estragos. A prefeitura calcula que serão necessários 13 milhões de reais para a reconstrução. No que diz respeito à recuperação de ruas que são necessárias, de pontes, de escolas e postos de saúde que tenham sido atingidos. Então, do ponto de vista do prejuízo público, se estima em torno de 13 milhões de reais. Gaspar também foi um dos municípios fortemente atingidos pelas chuvas deste mês de janeiro. Além disso, o município registrou vendavais que trouxeram ainda mais prejuízos. Com a reunião de hoje, o prefeito Kleber Vandal espera que os recursos do Estado e da União sejam liberados mais rapidamente. E também registramos aí mais de 30 pontos de deslizamento de terra pela quantidade de água que caiu em Gaspar. Então, são essas três situações que realmente nos preocupa, tá tomando nosso tempo, né, no sentido de deixar a cidade organizada e dentro da normalidade para o dia a dia. Bom, está aí, é claro, a participação dos prefeitos da nossa região, das cidades atingidas. Eu nunca me esqueço, não é? Nessas situações que a gente teve aqui, em função das chuvas, os estragos temporais, em anos passados, não recente, mas o preenchimento correto daquilo que de fato que é o documento ou os documentos necessários para buscar o dinheiro junto ao governo federal para recuperar cada cidade. Blumenau, de fato, vivenciou isso, o senhor e a senhora que aqui mora há bom tempo, sabe muito bem, vivenciou isso aqui por várias ocasiões. Então, se não preencher corretamente os requisitos que precisam ser encaminhados para a Defesa Civil Nacional, e, enfim, para os órgãos públicos federais competentes, se não for preenchido corretamente, complica a situação e aí demora o quê? A vida e o dinheiro para a recuperação de uma cidade. O diretor da Secretaria de Conservação Urbana de Blumenau, Conservação e Manutenção Urbana, o Robinson Soares, dizia semana passada a nossa reportagem, a nossa equipe de jornalismo, de que Blumenau teve, do dia 16 até o presente momento, cerca de 500 ruas com dificuldade, que foram atingidas pelos temporais. E as mais diversas ruas aqui da cidade. São vários alagamentos, são buracos, são deslizamentos, enfim, situações que comprometem. Rua pavimentada, que tem lá, causou um estrago no pavimento, não é? Rua que teve o asfalto comprometido, rua que não tinha pavimento, asfáltico, não tinha camada asfáltica nem paralelepípedo, mas tinha o barro, deslizou, precisa fazer uma obra de contenção, e por isso há exatamente uma expectativa de recuperação de cerca de 6 meses. Aqui em Blumenau, 6 meses para recuperar a cidade dos estragos que nós tivemos.
E se você buscar pela memória, não vai tão longe assim, ano passado, nesta mesmíssima época, e nós tivemos também, até o começo de março, uma chuva forte, um temporal forte, na região da Velha Grande. O quanto demorou, danificou creche, danificou, além de creche também escola, quer dizer, da região da Velha Grande. Então, de fato, é um estrago que não está contabilizado naquele que é o orçamento anual de uma prefeitura. Só pode recuperar a cidade, como Blumenau, por exemplo, como Gaspar, se buscar o dinheiro junto ao governo federal. E tem dinheiro para isso. Né? Tem dinheiro, é nosso dinheiro está lá e vai voltar. E agora esperar que isso, de fato, aconteça o mais breve possível para recuperar. Durante 6 meses é o prazo que se tem para recuperar os estragos aqui na cidade de Blumenauense.